Olá, sejam todos bem-vindos ao Clube do Livro. Hoje nosso tema será a janela aorto-pulmonar. Eu sou Letícia Nakamura Kubata, R2 em Cardiologia Pediátrica, e essa apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O tema foi baseado no capítulo 31 do livro do Moss and Adams, Heart Disease, que é a nossa bibliografia base, e também foi complementado pelos livros de Cardiologia Pediátrica do Anderson, de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica de Croce, e a última edição do livro de Cirurgia Cardíaca Pediátrica do Mavrodes. Então, vamos conhecer sobre a janela aortopulmonar. Qual que é a sua definição? Então, a janela aortopulmonar é uma comunicação anormal entre os componentes intrapericárdicos da aorta ascendente e o tronco pulmonar, mas com a presença de duas válvulas arteriais patentes. Então, como a gente pode ver aqui nessa nossa imagem, ao invés de a gente ter a aorta ascendente separada do tronco pulmonar, a gente vai ter uma comunicação entre esses dois grandes vasos. E aqui o que vai diferenciar do tronco arterial comum é a presença de duas válvulas arteriais separadas, que vão surgir da via de saídas diferentes, a via subaórtica e a subpulmonar. Então, a gente consegue ver aqui da imagem que elas são separadas. E aqui numa outra imagem, trazida pelo livro do Anderson, a gente vê uma peça anatômica mostrando, né, a janela aortopulmonar e reforçando essa ideia de que as válvulas aórtica e pulmonar, elas estão separadas e preservadas. Já em relação à epidemiologia, a janela aortopulmonar é uma cardiopatia bastante rara. Ela representa apenas 0,1% de todos os defeitos cardíacos congênitos. Em relação à sua distribuição entre os sexos, nós temos relatos de uma predominância masculina, de 2 para 1, porém algumas outras instituições, elas referem uma incidência semelhante entre meninos e meninas. E um outro dado interessante é que mais da metade dos casos da janela aortopulmonar elas estão associadas a outros defeitos cardíacos congênitos, que são significativos, como, por exemplo, a interrupção do arco aórtico. Já em relação à origem embriológica, a gente tem o seguinte: nessa imagem, então, trazida pelo livro do Moore, a gente tem um coração na sua visão ventral, onde as linhas pontilhadas e as setas, elas vão indicar os níveis das secções mostradas na figura A, que é essa figura à esquerda, e em B, a gente tem as secções transversais do tronco arterioso e bulbo cardíaco, e em C, as cristas. Então, o que que acontece? Durante a quinta semana do desenvolvimento, ocorre a proliferação de células mesenquimais nas paredes do bulbo cardíaco. E o que que vai resultar? Vai resultar numa formação dessas cristas bulbares, como a gente pode ver aqui na imagem, que são representadas a nível do corte número 2 e número 3. Já no tronco arterial, ocorre de uma forma semelhante, nós vamos ter a formação das cristas do tronco, que estão ali representadas no nível 1. Esses dois conjuntos de cristas, eles sofrem uma espiralização de 180 graus e vão resultar na formação de um septo aórtico pulmonar, como a gente consegue ver ali na imagem em destaque. E esse septo, ele divide o bulbo cardíaco e o tronco arterial em dois canais, ou seja, ele divide criando a aorta e o tronco pulmonar. Então, quando ocorre a falha de fusão das bordas conotroncais direita e esquerda, que são responsáveis, né, por essa septação no tronco arterioso, nós vamos ter a janela aortopulmonar. Aí, só lembrando novamente que essa falha de fusão, ela pode ser encontrada em qualquer lugar acima das válvulas semilunares ou mais distalmente, mas sempre preservando as válvulas. Em relação à morfologia, a janela aortopulmonar ela pode apresentar-se de diversas maneiras. Então, de acordo com as características de cada uma delas, a gente pode dividir em quatro tipos. Nós temos o tipo 1, o tipo 2, o 3 e o tipo intermediário. E então, aqui nessa figura trazida pelo Moss, nós temos uma representação esquemática, né, desses quatro tipos, de acordo com a nomenclatura e projeto de banco de dados de cirurgia cardíaca congênita da Society of Thoracic Surgeons. Então, aqui no tipo 1, nós temos um defeito proximal, com pouco septo aortopulmonar na parte inferior, acima das válvulas semilunares. Então, como a gente pode ver, na primeira figura, onde a comunicação vai se dar logo acima das válvulas semilunares. Já no tipo 2, o defeito ele é um pouco mais distal, e a gente aqui a gente não tem o septo superior. Então, o defeito ele vai estar localizado mais acima na porção superior.
Já no tipo 3, existe uma grande comunicação, né, um grande defeito, que ele se estende das válvulas semilunares até a bifurcação da artéria pulmonar. Então, como vemos aqui em destaque, é uma janela aortopulmonar bem grande. E no tipo D, que é o tipo, desculpa, na figura D, que é o tipo intermediário, nós temos o defeito central com bordos septais, tanto proximais quanto distais. Então, aqui a janela vai ficar bem ao meio, mais ou menos, sobrando um pouco do septo acima e um pouco do septo abaixo da janela. E uma vez conhecidas, então, essas morfologias, a gente pode inferir como que vai se comportar essas cardiopatias. A fisiologia da janela aortopulmonar, ela vai ser bem semelhante à fisiologia de uma persistência do canal arterial. Então, conforme o tamanho, o volume, a característica do shunt, nós vamos ter as suas consequências correspondentes. Então, quanto maior for o defeito, maior vai ser o fluxo pulmonar, e aí com isso a gente vai ter uma pressão na artéria pulmonar maior também. E quando a gente está diante desses defeitos, principalmente os moderados a grandes, nós vamos ter um grande hiperfluxo pulmonar, o que irá levar ao aumento das câmaras cardíacas esquerdas. E, além disso, a pressão elevada na artéria pulmonar pode levar à hipertrofia do ventrículo direito e, possivelmente, também à insuficiência cardíaca direita. Agora, outro fator preocupante é que, se o diagnóstico e o tratamento eles forem tardios, há um grande risco da criança desenvolver a doença vascular pulmonar, já que a gente tem uma exposição contínua na rede vascular pulmonar de um desvio, né, do shunt esquerda-direita de alto fluxo e de alta pressão. E a partir disso, o que que a gente vai encontrar, então, no quadro clínico? Os defeitos que são pequenos, eles vão estar associados a shunts pequenos, sintomas leves, ou até mesmo a ausência de sintomas. Agora, quando as anomalias, a gente tem outras anomalias associadas, como por exemplo a anomalia do arco aórtico, nós vamos ter sintomas de baixo débito sistêmico à medida que o canal arterial ele vai se fechando. Já em defeitos amplos, que têm grandes chances, esquerda e direita, nós vamos observar sinais de insuficiência cardíaca congestiva, com sintomas como, por exemplo, dispneia, edema pulmonar, baixo ganho postural e hepatomegalia. Já em relação ao exame físico, é comum o achado de impulsões sistólicas do ventrículo direito. Além disso, os pulsos eles podem ser amplos, de modo semelhante ao que a gente encontra no canal arterial. E em relação à ausculta, é comum a gente encontrar a B2 hiperfonética, sugerindo um quadro de hipertensão pulmonar. Já em relação aos sopros, eles podem variar de acordo com o tamanho do defeito e em qual momento o paciente se encontra. Então, a gente pode ter um sopro sistólico ejetível, em borda external esquerda alta, quando os defeitos eles são mais amplos. Nós podemos ter um sopro contínuo, que vai ser semelhante ao encontrado no canal arterial, isso quando as crianças vão ter um defeitos pequenos e uma resistência vascular pulmonar baixa. Já o sopro diastólico discreto, audível em ápex, vai indicar um fluxo aumentado através da válvula mitral. E agora, se a gente tem a redução do sopro, uma B2 hiperfonética e cianose, nós vamos estar diante de um quadro de provável hipertensão pulmonar, indicando que já está havendo inversão do shunt e agora então ficando de direita para a esquerda. E o que a gente encontra nos exames de imagem? A radiografia de tórax na janela ortopulmonar, ela é bem inespecífica. Suas alterações, elas vão se correlacionar com a gravidade do desvio, e então a gente pode observar padrões de perfluxo pulmonar, com o aumento da vascularidade pulmonar e edema pulmonar também, e a gente pode observar uma cardiomegalia, às custas de aumento de câmaras esquerdas. Então, aqui do lado, nós temos uma imagem retirada do livro de Crotch, mostrando uma radiografia de tórax de um lactente com uma janela ortopulmonar, onde a gente consegue ver aumento, da área cardíaca e sinais de hiperfluxo pulmonar. Já os achados do eletrocardiograma, eles também vão ser inespecíficos. Isso se a gente não tiver, então, outros defeitos associados. Mas, de uma maneira geral, o que que a gente encontra? Nós podemos ter ondas P alargadas, que vão ser sugestivas de um aumento do átrio esquerdo. Nós podemos ter também ondas Rs proeminentes nas derivações precordiais anteriores, que vão representar uma hipertrofia do ventrículo direito, ou ainda sinais do aumento do ventrículo esquerdo, conforme descrito em pacientes também com canal arterial persistente.
Agora, em relação ao eco, na maioria dos casos, a ecocardiografia transtorácica sozinha, ela já vai ser adequada para a gente diagnosticar artéria pulmonar. E aí, por meio do eco, a gente consegue avaliar os efeitos hemodinâmicos, né, que vão ser semelhantes ao quadro de persistência do ducto arterial. A gente consegue avaliar o fluxo anterógrado, pandiastólico nos ramos das artérias pulmonares e também a gente pode observar uma reversão do fluxo diastólico na aorta descendente, que também é semelhante ao encontrado na persistência do canal arterial, como a gente vai poder ver nas imagens a seguir. Então, nessa primeira imagem à esquerda, trazida pelo MOS, por meio do Color Doppler na artéria pulmonar esquerda, nós conseguimos ver um fluxo anterógrado pandiastólico, isso devido ao desvio do sangue pela janela aortopulmonar indo para a aorta. Já à direita, nós temos a aorta descendente superior, né, com uma reversão do fluxo diastólico, e aí, nesse caso, vai ser devido ao esvaziamento do sangue para a artéria pulmonar. Então, ao eco, o defeito ele é visto como uma falha bidimensional entre a aorta e a artéria pulmonar, que vai definir o diagnóstico, e a gente consegue observar também o aumento das câmaras cardíacas esquerdas e um desvio esquerda-direita. E um outro dado importante que a gente encontra, na verdade, que a gente precisa avaliar, é a distância entre o defeito e a origem da artéria coronária esquerda. E outra coisa também que a gente precisa avaliar é a origem da artéria pulmonar direita, porque geralmente não, em alguns casos a gente pode ter uma origem anômala saindo pela aorta ascendente. Então, aqui nós temos um corte para external alto, mostrando a morfologia de uma janela aortopulmonar, que está destacada ali, apontada pela seta. E aqui em A, nós temos um corte para external alto, em eixo curto, mostrando uma grande janela aortopulmonar, que a gente vê ali sinalizada pelo asterisco, representando essa falha na parede, né, entre a aorta e a artéria pulmonar principal. E aí, nesse caso, a artéria pulmonar direita, ela tem uma origem normal, tá saindo do tronco pulmonar. E agora, em B, nós vemos um fluxo anterógrado nos ramos das artérias pulmonares durante a diástole. Agora, aqui já é diferente. Nessa outra imagem, trazida pelo MOS, na figura A, nós temos a janela aortopulmonar, e nesse caso é aquela do tipo 2, como a gente viu, é aquela que a falha é um pouco mais distal, com ausência do septo superior. E aí, nesse caso, diferente da imagem anterior, a artéria pulmonar direita, ela tem uma origem anômala, e ao invés de sair do tronco pulmonar, ela está saindo ali direto da aorta, como a gente vê na setinha. E em B, nós temos um desvio esquerdo-direito, na janela ortopulmonar e um fluxo anterógrado pela APD. Agora, se a avaliação pelo eco ela for limitada, devido, por exemplo, a uma janela acústica ruim, a gente pode dispor de outros exames. Então, a gente consegue avaliar melhor a janela, a aorta pulmonar e possíveis anomalias associadas com uma angiotomografia de tórax ou uma ressonância magnética cardíaca. E aí, por meio dessas imagens contrastadas, a gente consegue avaliar os efeitos hemodinâmicos da cardiopatia. Também a gente consegue analisar e quantificar o volume do ventrículo esquerdo, além de avaliar razões de fluxo sanguíneo pulmonar e sistêmico. E agora, em quais situações a gente tem que pensar em realizar o cateterismo? Então, o cateterismo cardíaco, normalmente, ele não é necessário para a gente fazer o diagnóstico de uma janela ortopulmonar. Só que em pacientes que têm múltiplos defeitos ou pacientes que a gente tem uma evidência de uma resistência vascular pulmonar elevada, a gente pode dispor do cateterismo para determinar a operabilidade do caso. Então, vamos conhecer um pouco sobre os tratamentos. O tratamento clínico medicamentoso, ele pode ser feito com digitálicos e diuréticos, por exemplo, e ele deve ser instituído para o tratamento da insuficiência cardíaca, mas isso a fim de estabilizar a criança para um reparo cirúrgico o mais precocemente possível. E outra informação importante é que não existem relatos do fechamento espontâneo da janela ortopulmonar. Por isso, em nenhuma circunstância, o tratamento invasivo ele deve ser adiado por causa desse motivo. Já em relação ao tratamento cirúrgico, a reparação cirúrgica ela é indicada para todos os pacientes com uma janela ortopulmonar, somente em raras ocasiões, quando o paciente tiver um defeito pequeno ou for assintomático, nós podemos realizar uma operação eletiva após a infância. Mas para a maioria dos pacientes, a reparação ela deve ser realizada no momento do diagnóstico, devido, né, esse risco da doença vascular pulmonar. Agora, em pacientes com anomalias associadas, a reparação de todos os efeitos, ela deve ser realizada em uma única etapa, preferencialmente.
Alguns defeitos pequenos, eles podem ser fechados também por primariamente, mas na maioria das vezes o fechamento do defeito, ele precisa ser realizado com um PET ou como uma placa, né. E isso porque se a gente fecha com a sutura direta, normalmente a gente pode gerar uma estenose dos vasos. Mais recentemente, Becker e Mavrolds, eles não descreveram óbitos até o momento na sua técnica mais recente. Nessa técnica, os pacientes eles são submetidos ao fechamento transaórtico com um PET na janela aortopulmonar. E nesses 8 anos que eles foram acompanhando esses pacientes, todos eles demonstraram crescimento normal, tanto da pulmonar quanto da aorta. Então, aqui do lado, na ilustração do livro do Mavrolds, nós temos a representação dessa técnica, no qual foi realizada via transaórtica, ou seja, abrindo a aorta ascendente. E aí, após, foi realizado o fechamento da janela aortopulmonar com PET oval de Gore-Tex. Já nessa outra técnica, conhecida como a técnica do PET em sanduíche, nós temos uma abertura diferente da anterior. Ao invés de a gente abrir a aorta, nesse caso a gente realiza uma abertura da própria janela aortopulmonar, na sua face anterior, na direção vertical, e isso tomando sempre cuidado em relação aos ósseos coronários, onde o PET ele deve ser posicionado de modo para garantir que eles permaneçam do lado aórtico. Após isso, o PET ele é suturado nas bordas superior, posterior e inferior da janela aortopulmonar, como a gente consegue ver aqui na imagem na letra B. E após, a incisão ela é fechada, incorporando o PET na linha de sutura anterior, como na figura C. Então, como vimos, nós temos uma técnica via abertura pela aorta e outra técnica pela abertura na própria janela aortopulmonar. Mas e se a gente fizesse o fechamento da janela aortopulmonar pela artéria pulmonar? A literatura, ela não recomenda o fechamento via transpulmonar, porque tem uma dificuldade em visualizar fístula e estruturas nobres que podem estar envolvidas, como os ósseos coronários. Então, a literatura fala que pela via transpulmonar não é muito indicado. Já em relação ao cateterismo, tem surgido alguns trabalhos atualmente. Em alguns casos, relatados na literatura, foi realizado o fechamento da janela por cateterismo com prótese do tipo Amplatzer. Entretanto, foi utilizado dispositivos feitos para o fechamento de uma CIA ou de um canal arterial, já que atualmente a gente ainda não tem nenhum dispositivo específico para a janela ortopulmonar. E essa técnica, ela ainda é muito limitada e ela só pode ser realizada em defeitos que sejam pequenos, localizada a uma distância segura das válvulas semilunares, dos ósseos coronários e da bifurcação do tronco pulmonar. Então, ainda permanece como uma estratégia amplamente não comprovada. Os resultados a longo prazo, especialmente o shunt residual e o risco da estenose da artéria pulmonar, ele ainda é desconhecido. Então, aqui do lado, a gente tem uma imagem numa oclusão completa da janela aortopulmonar por uma prótese Amplatzer, trazida pelo livro do Anderson. E o que que a gente observa no pós-operatório da janela aortopulmonar? Em geral, o pós-operatório ele vai seguir um curso semelhante às de outras cardiopatias de hiperfluxo pulmonar. Quando a gente elimina esse shunt agudo esquerda-direita e essa sobrecarga do volume para as cavidades esquerdas, nós temos uma tendência de melhora rápida do quadro da insuficiência cardíaca congestiva. Já dentre as lesões residuais mais comuns, dependendo da técnica que foi utilizada, nós podemos ter uma persistência do shunt residual e uma distorção do tronco pulmonar. E como uma complicação mais comum, nós temos a crise de hipertensão pulmonar. Já em relação aos resultados e segmentos, atualmente a grande maioria dos centros ele utiliza o acesso transaórtico para correção cirúrgica e tem apresentado os índices de mortalidade que se aproximam de zero, mas isso no caso da artéria aorta pulmonar, na janela aorta pulmonar isolada. Quando a gente tem lesões associadas, como por exemplo a interrupção do arco aórtico, a mortalidade e a morbidade elas já vão ser um pouco maiores. Mas com a evolução, das correções do período neonatal, os resultados a longo prazo, eles são bastante satisfatórios, uma vez que as crianças, quando elas são abordadas mais precocemente, a gente vai evitar a hipertensão pulmonar irreversível, que ela pode apresentar se não for corrigida.
Então, o que que é importante para o segmento desses pacientes? De uma maneira geral, a gente precisa ficar atento ao desenvolvimento dos grandes vasos e das válvulas semilunares, que elas podem ser comprometidas dependendo da cirurgia, dependendo do paciente. E aí é por isso que, mesmo depois que a gente fez a correção cirúrgica, os pacientes eles devem ser acompanhados cuidadosamente, avaliados clinicamente e também fazendo ecocardiogramas regulares. Então, essas foram as minhas referências. Muito obrigada.